Ouça com atenção, porque isso é algo que no fundo você já sabe, mas decidiu ignorar. Todos nós já tivemos esse pensamento em algum momento, a ideia passageira de que somos diferentes, que estamos acima dos outros, que nossas regras são distintas porque nós somos diferentes. E nessa arrogância disfarçada de lógica, nos convencemos de que o mundo nos deve algo. Mas, o que acontece quando você leva essa crença até as últimas consequências? O que acontece quando você se convence de que há pessoas que sobram e que você tem o direito de decidir quem são? Essa é a maldição de Raskolnikov, um jovem brilhante, com uma mente afiada e uma vida miserável, alguém que acredita ter decifrado o código da humanidade, que existem dois tipos de pessoas neste mundo: os ordinários, cuja existência não deixa marca, e os extraordinários, aqueles que se atrevem a quebrar as regras impostas pela mediocridade. E Raskolnikov, claro, quer ser dos extraordinários, mas aqui está o interessante: o que distingue os grandes homens não é a inteligência nem a força, é a capacidade de carregar o peso de suas ações. E isso, meu amigo, é o que Raskolnikov nunca entendeu, porque uma coisa é imaginar-se superior, outra muito diferente é colocar isso à prova com sangue. Quando mata a usurária, a velha avarenta que, segundo ele, merecia morrer, acredita que está executando um ato racional, uma limpeza necessária, um golpe mestre em sua ascensão à grandeza. Mas a mente humana é um campo de batalha e a culpa é um inimigo silencioso que não luta com armas, mas com sussurros. No começo, é apenas um murmúrio, uma sombra na periferia de sua consciência, mas logo, cada olhar na rua é uma acusação, cada som na noite é o eco do crime que tentou enterrar. A paranoia se torna sua única companhia, e o pior de tudo, ele não pode contar a ninguém a verdade, porque isso significaria aceitar que não é um ser extraordinário, que não é Napoleão, que não está acima dos outros. Aqui é onde crime e castigo se torna algo mais do que uma história sobre um assassinato, porque este livro não trata do crime, trata do castigo. E não me refiro à prisão. O verdadeiro castigo é o inferno interno em que Raskolnikov se aprisiona, não porque a sociedade o persiga, mas porque sua própria mente não o deixa em paz. Porque, embora tenha tentado se convencer de que seu crime era justificável, sua mente se recusa a ser silenciada. E é isso que Dostoiévski nos grita em cada página: o pior juiz não é a lei, é a consciência. Aqui entra Nietzsche, o homem que proclamou a morte de Deus, o filósofo que levou ao extremo a ideia do super-homem, aquele que é capaz de criar seu próprio sistema moral sem prestar contas a ninguém. E por um tempo, esse pensamento foi visto como uma justificativa para a superioridade intelectual, para a quebra das normas, mas Dostoiévski nos dá um aviso brutal: sem limites morais, o homem se desmorona. A mente, por mais brilhante que seja, não pode se sustentar sem uma âncora emocional, sem uma conexão com a humanidade. Raskolnikov é o experimento fracassado do super-homem. Acreditou que poderia agir além do bem e do mal, mas descobriu que, no fundo, não era tão forte quanto pensava. A culpa não é lógica, não segue regras matemáticas, é um parasita que se alimenta da alma e, quando te pega, não há escapatória. Mas aqui vem a parte mais dura: não é a culpa que destrói Raskolnikov, é seu orgulho. Porque há um momento, um instante crucial, em que ele poderia ter-se salvo muito antes. Sônia, a única pessoa que o vê além de seu crime, oferece-lhe uma saída. Não sob a forma de absolvição, mas sob a forma de redenção. Não se trata de pagar pelo que fez, mas de aceitar que não é superior a ninguém, que precisa dos outros, que é humano. Mas admitir isso significaria derrubar toda a sua teoria de vida, e Raskolnikov prefere afundar-se em sua miséria a aceitar sua fragilidade, até que já não possa mais, até que o peso de seu crime se torne insuportável e a única maneira de se libertar seja confessando, não porque o prenda, não porque a justiça o alcance, mas porque sua própria mente o obriga a fazê-lo. E aqui está a lição mais brutal de Dostoiévski: a grandeza não está na superioridade, mas na humildade, em aceitar que não somos melhores que os outros, que o verdadeiro poder não vem de estar acima, mas de se conectar com os outros, e que a redenção só é possível quando deixamos de fugir do que somos. Crime e Castigo não é apenas um romance sobre um assassino, é um aviso. É o espelho no qual todos, em algum momento, deveríamos nos olhar, porque todos já sentimos a tentação de nos achar superiores, todos já quisemos justificar nossos erros sob a bandeira da lógica. Mas a mente humana não funciona assim, e a vida, mais cedo ou mais tarde, nos demonstra isso de forma implacável. Então, me diga, quantas vezes você se convenceu de que era diferente? Quantas vezes olhou para os outros com desprezo, acreditando que você, de alguma forma, era especial? E o mais importante, quanto tempo mais pensa em manter essa mentira antes que o peso da realidade te destrua? A grandeza não está na frieza, a grandeza está no amor, na compaixão, na capacidade de ver além de nós mesmos.
E se você não aprender isso a tempo, então, meu amigo, já assinou sua própria condenação. Aqui é onde começa o realmente perturbador, porque até agora falamos de Raskolnikov como se fosse um caso isolado, como se sua arrogância, sua queda e seu sofrimento fossem apenas dele. Mas isso seria nos enganarmos, porque Crime e Castigo não trata apenas de um assassinato, trata da doença da mente humana, uma doença que, se você olhar de perto o suficiente, também já te tocou. Quantas vezes justificou algo porque tinha suas razões? Quantas vezes olhou alguém de cima, pensando que não estava no seu nível? Quantas vezes se sentiu frustrado porque o mundo não reconhecia seu valor? Agora, me diga, o que te separa realmente de Raskolnikov? Será que o ato de matar é o único que define sua queda? Ou foi o processo que o levou até lá? E se esse for o caso, quão longe você está desse mesmo caminho? Porque a história de Raskolnikov não é sobre um criminoso, é sobre todos nós. É sobre o ego inflado que carregamos dentro, sobre aquela vozinha que nos sussurra que somos diferentes, especiais, acima do resto. E é sobre o golpe brutal da realidade que nos faz perceber que não somos nada disso. Dostoiévski, em sua infinita brutalidade, nos coloca um espelho na cara, nos mostra Raskolnikov desmoronando, vendo sua mente devorá-lo, e a cada página nos lança uma pergunta desconfortável: você realmente acha que é melhor que ele? Porque essa é a parte mais aterrorizante deste livro, ele não nos deixa escapar, não nos permite olhar para Raskolnikov como um monstro. Nos obriga a vê-lo como que ele é um homem que poderia ser qualquer um de nós. E se ele caiu, o que te faz pensar que você não poderia cair também? Mas aqui é onde vem o giro mais doloroso, porque, no fundo, Raskolnikov estava certo em algo, não em ser superior, não em ter o direito de decidir sobre a vida e a morte, não em que o fim justificasse os meios, mas em que há uma brecha real entre aqueles que se atrevem a agir e aqueles que vivem na inação eterna, entre os que desafiam as normas e os que se conformam em segui-las sem questioná-las. E esse é o dilema que destrói Raskolnikov. Ele não era um verdadeiro transgressor, não era Napoleão, não era um super-homem, porque, embora tenha tentado ser, a culpa o esmagou. E é aí que Crime e Castigo se torna uma obra-prima da psicologia, porque, se você pensar, o que significa ser verdadeiramente livre da moral? O que significa não sentir culpa? Os psicopatas não sentem culpa, os monstros da história, os tiranos, os carniceiros. Eles podem tirar uma vida sem piscar, sem remorsos. Raskolnikov não era um monstro. E isso é o que o destruiu, porque seu crime não apenas tirou a vida de outra pessoa, ele tirou a sua própria. E isso é o que Dostoiévski nos avisa, que o ser humano não foi feito para carregar certos pesos, que há limites que, se cruzarmos, não há volta. Que não somos máquinas, nem super-homens, nem criaturas de lógica pura, somos carne e sangue, somos emoções, somos contradições, e o momento em que tentamos nos convencer do contrário é o momento em que começamos a desmoronar. Então me diga, onde você se encontra nessa história? Você é o que acredita ter tudo sob controle, aquele que se diz que nunca cometeria um erro tão grande, ou que pensa que está acima do medo, da culpa? Se for assim, cuidado, porque Crime e Castigo é mais do que uma história, é um aviso. E se você não entender, talvez um dia, sem perceber, se encontre preso em seu próprio castigo. Mas há algo mais, algo que muitos ignoram quando leem Crime e Castigo, algo que não tem a ver com culpa, moral ou justiça ou vazio. Porque, além do crime, além de sua suposta superioridade, o que realmente consome Raskolnikov é a ausência de sentido, não a culpa, mas o abismo existencial que se abre diante dele quando percebe que tudo o que havia construído em sua mente era uma mentira. Imagine isto: você vive convencido de uma ideia, a alimenta, a defende, baseia sua vida nela, e um dia, quando decide colocá-la em prática, percebe que não funciona, que a realidade não se curva diante das suas crenças, que a grande teoria que justificava sua existência desmorona no instante em que a coloca à prova. O que te sobra então? Nada. E o ser humano não pode viver sem nada. É por isso que Raskolnikov se destrói, não só porque sente culpa, mas porque o crime lhe mostrou que sua visão do mundo era um delírio, porque, no fim, ele não era um homem extraordinário, mas apenas um jovem desesperado que tentou preencher seu vazio com uma ideia perigosa. E é aqui que Crime e Castigo se torna algo muito maior que uma história sobre o bem e o mal, porque Dostoiévski não nos fala só sobre a culpa, mas sobre o que significa viver sem um propósito real. Não há pior castigo do que descobrir que sua vida não tem sentido, porque a culpa, por mais insuportável que seja, pelo menos tem um propósito: ela te guia, te diz o que fez errado, te empurra para buscar redenção. Mas o vazio? O vazio não diz nada.
Apenas se estende, se expande dentro de você, te devora lentamente. E esse é o verdadeiro inferno de Raskolnikov, não o crime, não a culpa, mas o momento em que percebe que tudo pelo que arriscou sua vida não era mais que uma fantasia. E aqui entra a obra de Dostoiévski se cruzando com as ideias de outro gigante, Viktor Frankl. Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu que o maior sofrimento humano não é a dor física nem a culpa, mas a falta de significado, que o homem pode suportar qualquer coisa, qualquer tragédia, qualquer peso, desde que encontre um propósito. Raskolnikov não tem nenhum. Mata porque acredita que isso o tornará poderoso, mas quando percebe que continua sendo o mesmo homem quebrado e atormentado, afunda-se em uma desesperança ainda maior, porque agora não só destruiu sua vida, mas perdeu a única ideia que dava a ele uma razão para continuar. E me diga, quantas pessoas hoje vivem da mesma maneira? Talvez não matem ninguém, mas se agarram a ideias que lhes dão um propósito, a ideologias, a teorias, a justificativas para sua existência. E quando essas ideias falham, o que lhes resta? Alguns buscam uma nova, outros se perdem no niilismo, na apatia, na desesperança. Raskolnikov tenta resistir, tenta se agarrar ao seu orgulho, mas é em vão, porque quando a realidade te destrói, você não pode se enganar para sempre. E aqui entra o papel de Sônia. Porque Sônia não só representa a redenção, ela representa algo mais importante, um novo propósito. Ela é a única que não o julga, a única que o vê tal como é, e ao invés de condená-lo, oferece-lhe uma saída. Não com sermões, não com moralismos, mas com uma verdade brutal. Você tem que aceitar o que fez e encontrar uma razão para viver além disso. E é isso que muda Raskolnikov, não o medo de ser pego, não o peso da lei, mas o fato de que, pela primeira vez, alguém lhe dá um motivo para continuar. Não um motivo baseado na arrogância, não na lógica fria, mas em algo muito mais humano, o amor. E aqui é onde Dostoiévski lança sua mensagem mais forte, porque Crime e Castigo não é apenas uma história sobre culpa e redenção, é uma história sobre o que realmente salva uma pessoa do abismo. Não é a inteligência, não é a superioridade, não é a vontade de poder, é o amor. É o fato de que, no final, não podemos viver sozinhos. Porque quando tentamos, quando nos convencemos de que somos autossuficientes, mais cedo ou mais tarde terminamos como Raskolnikov, afundados no vazio, sem nada a que nos agarrar. Então me diga, quantas vezes você sentiu esse vazio? Quantas vezes tentou preenchê-lo com ideias, com pensamentos de superioridade? E quantas vezes terminou mais perdido do que antes? Dostoiévski tinha isso claro: a mente sem humanidade é uma arma contra si mesma. A arrogância não leva ao poder, mas à autodestruição. E a única maneira de se salvar é se render, não à culpa, mas à verdade de que ninguém se salva sozinho. Então pergunta a si mesmo do que você está se escondendo. Em que mentira você se refugia para não enfrentar o vazio? Porque, se continuar o mesmo caminho de Raskolnikov, o castigo já começou.